mais tempo, porque a aula é longa, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre feridas operatórias, cicatrização de feridas e drenos, tá? Isso aqui que eu vou passar para vocês é um apanhado geral do básico, né? Que a gente tem que se atentar para poder fazer uma avaliação correta, tá? Bom, vamos começar falando sobre a cicatrização de feridas. O funcionamento da cicatrização, a fisiologia desse reparo tecidual, ele acontece de forma simultânea em todas as fases que eu vou falar para vocês. Porém, né, existe uma fase que se sobressai mais, né? Então, de uma forma didática, a gente divide essa fisiologia do reparo tissular em 3 fases, né, que é a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase reparadora. Na primeira fase, né, a fase inflamatória, então nós vamos ter uma série de mecanismos que a gente dá o nome do processo inflamatório, onde nós vamos ter aqueles sintomas como rubor, calor, edema, a própria dor, mas que são extremamente importantes para a continuação da cicatrização. Então, independente se é um trauma ocasionado ou um trauma acidental, a gente inicia com aquela cascata de coagulação, né? Então, o importante é impedir que haja continuamente aquele sangramento, e isso faz com que inicie aí o processo de cicatrização, que está dentro dessa fase inflamatória, né? Obviamente, nós vamos ter a formação de trombos, ativação do sistema de coagulação, o desbridamento de feridas através dos macrófagos e neutrófilos, né? E isso faz com que aquele processo, apesar de apresentar uma inflamação, né, ele inicie já o processo de cicatrização. Então, quando eu ofereço, nesse processo inicial, um anti-inflamatório, eu estou impedindo que haja essa progressão natural da cicatrização. Isso vai estender essa fase inflamatória por um tempo maior, né? Então, trazendo isso para as feridas operatórias, né? Nós vamos ter uma ferida, a princípio, controlada, né, que vai estar tudo ok, que, a princípio, na teoria, a primeira coisa que deveria ser feita seria o fechamento primário, né? Então, eu vou ter um ambiente controlado e eu vou seguir a fase natural do reparo tissular, né? Porém, nem sempre isso acontece naturalmente, por isso há uma cronificação de algumas lesões, né? Então, vai sempre iniciar com essa fase inflamatória. Em seguida, uma vez que aquela ferida está bonita, limpa, né, nós temos uma migração celular, ocorre uma divisão celular, uma mitose celular, em que vai ter o crescimento e oxigenação, crescimento de novos vasos, para alimentar esse tecido de granulação que está em desenvolvimento, né? E com isso nós temos também já o início da deposição de colágeno e da fibronectina. E já mais na frente, que seria a fase reparadora, né, que ocorre uma progressiva diminuição, então, desses vasos, porque eu já não preciso mais de um aporte sanguíneo tão grande, né, desses fibroblásticos, e aumenta e aumento da força têncil, né? Obviamente, a pele de uma cicatriz nunca vai ter a mesma força têncil de uma pele normal, que seria, imaginemos, os 100%, né, de tensão. Ela vai ter em torno de 70%, e dependendo da ocorrência dessa cicatriz, ela vai ter ainda uma tensão menor, né? Isso é ruim porque, às vezes, esse local de cicatriz, ele fica mais suscetível a qualquer nova abertura, né? E nessa fase final, nós temos também já uma organização das fibras de colágeno, né? Então, basicamente, esse é o reparo tissular normal, né? Os tipos de cicatrização, quando a gente fala
em ambiente controlado como centro cirúrgico, a gente sempre espera que ocorra uma cicatrização de primeira intenção, onde houve a abertura daquele campo, a separação dos bordos, mas que é possível ter uma junção dessas bordas, né, através de sutura ou de outro tipo de aproximação, pode ser cola, pode ser adesivo, né, ou grampo, independente qual é o que vai, o elemento que vai trazer essa aproximação, né, nós temos então essa junção dessas bordas, porque não houve perda de tecido, na maioria das vezes. Obviamente, isso não está relatado, né, não está condicionado àqueles casos de trauma onde teve infecção, ou que já teve exposição daquela ferida durante muito tempo a corpos estranhos, ou teve perdas grandes de substância de tecido. Nesse caso aí, muitas vezes, esse tipo de lesão vai cicatrizar por segunda intenção, né? Para quê? Para que haja uma limpeza dessa ferida e após, caso seja necessário ou seja possível, né? Porque nem sempre isso é possível, é o fechamento novamente. E aí seria a terceira intenção ou uma postergação dessa primeira intenção, né? Que é quando aquela lesão ficou durante um tempo aberta, drenando, mas que foi possível voltar para a mesa cirúrgica e ter o fechamento terciário, né? Então, nós temos esses três tipos de cicatrização. Obviamente, a de segunda intenção sempre vai estar relacionada à infecção ou perda de tecido, né, acentuado. Isso pode se dar naturalmente já de início a manter a lesão aberta mesmo sem que haja uma tentativa de fechamento primário, né, ou há uma tentativa de fechamento, mas por conta da infecção ocorre a deiscência e aí passa a ter um fechamento por segunda intenção. E trazendo de volta essa questão da regeneração normal das lesões, né, nós temos a classificação de superficial, de espessura parcial ou completa, de acordo com o comprometimento desse tecido. Então, se é uma lesão que só comprometeu epiderme, é tida como alguns autores como uma lesão superficial, né? Se é de espessura parcial, né, ela envolve também a derme superficial, e são lesões que geralmente são muito dolorosas, né, porque expõem terminação nervosa. E a espessura completa, geralmente são lesões que o paciente não sente dor, né, que acomete derme profunda ou mesmo tecido subcutâneo, ou extensão até fáscia, osso, né, tem uma espessura completa daquele local ao qual ele tem a lesão, né. Então, nós temos sempre a classificação quanto à profundidade superficial, espessura parcial e espessura completa. Naquele mecanismo da, das fases de cicatrização, nós temos destrinchado entre essas três fases 6 processos, que é importante que a gente se lembre deles, né? Então, a ativação daquela hemostasia que eu falei, né? Ela acontece em horas, né? Assim como a ativação da inflamação também acontece em horas após o trauma, mas elas podem se estender até dias, né? E ela pode até retroceder de acordo com a forma como é tratada essa lesão, né? A reptilização, a gente sabe que ela inicia entre dias e dura semanas, né? Assim como o tecido de granulação, né? E a contração inicia assim que há um controle de umidade, né? E isso muitas vezes envolve semanas, porque precisa passar daquela fase inflamatória. E quando a gente fala do remodelamento, muitas vezes a ferida operatória está fechada, né, externamente, no entanto, ela não está totalmente finalizada. Ocorre essa fase de remodelamento que pode ir de meses a anos, depende do local, da movimentação do local ao qual está aquela ferida operatória, né? E alguns fatores contribuem de forma negativa, né, em relação a esse processo de regeneração
funcional, normal, otimizado, né? Então, a gente divide de uma forma didática também em fatores sistêmicos, locais e iatrogênicos, né? Pouquíssimos são os autores que falam sobre esses fatores iatrogênicos, colocando essa nomenclatura de iatrogenia, né? Então, nos fatores sistêmicos, nós vamos ter aquele padrão que pode ocorrer em todo paciente que está internado. Então, alteração nutricional e de hidratação. Sabidamente, vários estudos já apontaram que o paciente que está internado há uma semana, ele já tem uma chance de ter até 15 a 20% de desnutrição. Aquele que permanece por mais de 15 dias, ele atinge valores maiores de 40%, né? E isso faz com que essa desnutrição funcional de mudança ou de incapacidade de ingerir aquilo que é sugerido nutricionalmente, né, toma isso como um fator que acarreta na cicatrização, né? Esse indivíduo, se tem alguma comorbidade associada, como uma insuficiência cardíaca congestiva, uma doença respiratória ou uma doença gastrointestinal, ele vai ter também alguns comprometimentos que vão sugerir um retardo na cicatrização, né? Assim como os pacientes que apresentam uma imunossupressão, que ela pode ser tanto adquirida quanto secundária em relação a algumas patologias que a gente conhece, como a AIDS, o diabetes mellitus, as queimaduras, o próprio câncer, os hábitos de vida desse paciente, como o tabagismo e etilismo, mesmo que ele tenha parado isso, são fatores que ainda estão alterados em vigência daquele período que esse paciente fez uso desse hábito, né? E o consumo de medicamentos, às vezes necessários para tratamento de doença de base, porém, eles comprometem a cicatrização. Então, a gente tem que entender que vai ter uma lentificação naquele determinado paciente, mas que não tem como acelerar mesmo, né? E além de tudo isso, se eu trabalho ou estou com um idoso, eu vou ter ainda o fator idade, o fator envelhecimento, que torna essa cicatrização com a regeneração mais lenta. E diante de tudo isso, o que nos fatores sistêmicos que podem contribuir para o surgimento de algumas lesões são também a incontinência urinária e fecal, né? Então, está muito associado à dermatite associada à incontinência, que é associada a uma pressão, né, maior e uma fragilidade maior daquele tecido por conta da incontinência, aí nós temos a sugestão de um aumento, né, das lesões por pressão. Nos fatores locais, nós temos, então, a hipergranulação. Essa hipergranulação, ela se dá pelo aumento mesmo de carga microbiana na lesão ou por aumento de exsudação, né? A gente vê muito em todos os artigos, em livros, que hoje mudou, né, o conceito de que a ferida tem que cicatrizar com umidade, mas não com excesso de umidade, né? Então, a hipergranulação me diz, né, que eu tenho um excesso de umidade que eu preciso controlar para que haja o fechamento dessa lesão, né? A redução da perfusão sanguínea, né, naqueles pacientes cardíacos ou com oclusões de membros inferiores, né, e que está também relacionado à oxigenação desses tecidos, né? Então, se eu tenho uma infecção, se eu tenho um edema, se eu tenho uma compressão, se eu tenho um atrito, um cisalhamento, a umidade local, uma neuropatia, uma hiperkeratose ou uma hipovolia, são fatores, todos eles, que contribuem para a regressão, ao não fechamento, né, de uma ferida, né? E aí os fatores iatrogênicos, que eles estão relacionados aos medicamentos que esse paciente está ingerindo, às cirurgias e aos cuidados inadequados com a ferida, né? Então, em relação à ferida operatória, o que a gente ouve muito falar, né, de cuidados? Logo no pós-operatório. Vamos lavar com água e sabão, usa sabão de coco, usa álcool.
Cabe lembrar que, nas primeiras 72 horas, aquela epitelização, né, onde nós já temos uma borda próxima, né, coaptada ali pela sutura, ela ainda não aconteceu. Então, se eu uso mecanismos abrasivos, né, e que tem álcool, eu vou causar uma reação local, né? E isso, além de causar dor, né, para o paciente, vai contaminar aquela ferida operatória, né? E então, aquilo que a gente escuta corriqueiramente, a gente tem que analisar bem o que está fazendo, e não apenas replicar algo que eu não estou entendendo por que que é feito, né? Então, após não ter mais drenagem nenhuma naquela lesão, ela está totalmente seca, eu posso garantir que tem uma epitelização ali das bordas. Então, é seguro fazer a limpeza não estéril, por exemplo, a limpeza na hora do banho, né? Com água e sabão. Então, tem que ter cuidado e tem que passar esses cuidados para o paciente, né? Então, é qualquer sabão que eu vou usar? Então, se o acesso do paciente é apenas sabonete em barra, o que não é indicado para a pele, né? Porque tem muito, altera muito o pH por conta da soda ali existente, né? Porque para solidificar precisa dela. É importante que a gente peça para ele cortar um pedaço do sabonete novo e usar para lavar a ferida operatória, quando passar dessas 72 horas ou quando não houver nenhuma drenagem. A partir do momento que passaram as 72 horas e há drenagem, o curativo deve permanecer estéril, tá? E isso para impedir que haja uma piora daquela lesão. Então, devo, né, uma vez no momento de alta, devo orientar ele a lavar separado, a não passar bucha, ou preferir um sabonete líquido, né? Também, na hora do sabonete, não pode ser um sabonete antisséptico, né? Porque, sabidamente, o sabonete antisséptico, ele altera o pH da pele. Nossa pele não é alcalina. Então, se a gente alcaliniza essa pele, o que que a gente vai promover? Promover um rompimento dessa pele, né? Então, até isso a gente precisa ter atenção na hora que vai orientar esse paciente. Então, os cuidados inadequados com a ferida, eles são de suma importância, né? Para que evite qualquer contaminação exógena, né? Ao procedimento. Então, o consumo de anti-inflamatório, que é algo muito corriqueiro, é algo muito difundido, né? Que a pessoa vai lá, compra na farmácia, compra no supermercado, compra, está disponível, né? E não é passado pelo profissional, às vezes não é nem perguntado, né? O próprio paciente já inicia a automedicação, né? Considerando que, se ele está na fase inflamatória, né? Daquela ferida, ele deve evitar que fique inflamada. E isso vai fazendo com que ele prolongue, então, aquela fase inflamatória e aumente a dor local, né? Além disso, nós temos também os agentes quimioterápicos, né? É uma necessidade do uso deles, porém, sabidamente, a gente está causando uma lesão conhecida nesse paciente. E o uso do anticoagulante ou antiagregário plaquetário, que realmente dificulta aquela fase inicial da hemostasia na lesão. E no preparo do leito, vamos supor que nós temos uma cicatrização por segunda intenção, né? Como que eu vou fazer essa manutenção? Eu vou remover os tecidos inviáveis, reduzir a carga bacteriana e preservar o tecido viável. Esse é o foco. Mas será que eu conheço o que é um tecido viável e um tecido inviável, né? Então, nesse quadro aqui, eu coloquei as características dos tecidos vivos e quando eles estão mortos. Então, na pele, né? Quando ela sangra, está sensível, ela está viva, né? Se ela está avascular ou insensível, ela está morta, né? E isso a gente visualiza pela coloração amarronzada. No tecido subcutâneo, ele já naturalmente ele é pouco vascularizado, né? Mas dá para visualizar pequenos vasos. Ele tem um tom amarelado. Quando a gente rompe ele
eliminam um óleo mesmo, né? Mas caso ele esteja morto, ele vai apresentar, então, o tom cinza amarronzado para preto. E a mesma coisa acontece com a fáscia, com o músculo, tá? Então, o músculo ficando marrom avermelhado, né? Ele não está saudável, né? Então, é diferente de um vermelho vivo sangrante, né? E o osso, que deveria estar branco, duro e brilhante, se ele fica amarronzado ou preto, ele tem uma característica de tecido morto, né? O tendão branco brilhante, se ele fica cinza amarronzado, né? Também temos, então, a morte desse tendão. Ah, mas às vezes o tendão é algo que precisa se manter lá, né? Dependendo da lesão. Não, não necessariamente. Se ele está morto, ele não vai, ele já perdeu a função. Ele não vai ter função nenhuma, né? E no epitélio, que é aquilo que a gente chama, quando nós temos o epitélio, a pele, sem vascularização, nós estamos vendo uma escara dura, né? Enegrecida, amarronzada, e quando inicia um processo de putrefação, de separação do tecido viável do não viável, nós vamos ter, então, o odor fétido, que é o momento de remoção dessa escara dura, né? Então, quando a gente fala das feridas operatórias, a gente precisa se lembrar dos 5 momentos para a higiene das mãos, que tem o foco no paciente que está com uma ferida operatória. Então, a Anvisa tem esse cartaz que ele traz para a gente, né, os lembretes de antes de eu tocar no paciente, após eu tocar no paciente, antes de eu fazer um procedimento, após eu fazer um procedimento, e após eu tocar qualquer mobiliário próximo àquele paciente, eu devo fazer a higiene das minhas mãos, né? E sempre lembrar que eu tenho que evitar, né, tocar esse paciente sem necessidade, tocar essa ferida operatória sem necessidade, né? Se houver contato com o fluido, eu preciso higienizar essas mãos, né? Sempre ter o cuidado com o uso da técnica aséptica. Então, se o curativo está drenado, né, em drenagem ainda, ele precisa ser um curativo estéril, né? E se o paciente fez o procedimento cirúrgico, não há drenagem, né, por essa ferida operatória, o ideal é que esse curativo que veio lá da sala cirúrgica, ele permaneça 48 horas, né? Nem sempre a gente vê isso, né, corriqueiramente, no pós-operatório. Porém, se o curativo está limpo e seco, ele deve permanecer limpo e seco, tá? Para evitar, né, a contaminação externa. E a questão do antibiótico, né? O que é feita como sugestão? Que a profilaxia antimicrobiana cirúrgica seja administrada como uma única dose parenteral, naquele período de 2 horas ou menos, ou, né, idealmente, eles estabelecem entre 30 a 60 minutos antes da incisão cirúrgica, né? E que não deve ser mais prolongado, igual já foi há alguns anos atrás, né? Então, o paciente iniciava a dose 0 em centro cirúrgico e depois seguia durante alguns dias tomando antibiótico terapia. Hoje isso não é mais padrão, né? Não é mais encontrado, né? E antibiótico terapia para qualquer infecção de sítio cirúrgico comprovada deve ser idealmente administrada com base na cultura da amostra da ferida, para ter um perfil de sensibilidade daquele antimicrobiano a qual deve ser administrado. Nos sinais e sintomas, então, de uma infecção de sítio cirúrgico, ela vai ocorrer até 30 dias após o procedimento cirúrgico, né? Salvo nos casos que haja colocação de prótese, aí pode ocorrer até 1 ano. Então, nós vamos ter dor, sensibilidade, os fatores flogísticos característicos de uma infecção, né? E aqui eu trouxe para vocês alguns estudos que falam sobre as feridas operatórias, né?
E o que que ocorre, né? Então, conceituadamente, é uma complicação biológica, mas que tem uma regeneração espontânea, completa, dentro de um prazo mais ou menos estabelecido, onde não haja muita complicação, muitos fatores de risco associados para aquele paciente. E aí ele coloca aqui nesse estudo específico, né, da questão do fechamento das feridas operatórias, né? E ele traz a terapia por pressão negativa, que muitas vezes é colocado corriqueiramente no meio de saúde, como VAC, né? Mas não é o vácuo, não é o termo correto, então a gente deve utilizar sempre essa nomenclatura, que é a terapia por pressão negativa, né? Ou por pressão subatmosférica, na forma de registro e de comunicação, né? Então, o que que ele aponta? Que dependendo daquela indicação que eu tenho, por exemplo, um abdômen aberto, uma ferida external, uma ferida onde teve vários defeitos de tecido mole, perda substancial, trauma, as facetes necrotizantes, a fixação de enxerto de pele e queimaduras, eu devo utilizar essa terapia por pressão negativa, por quê? Porque ela vai me auxiliar no aumento da perfusão da derme, vai estimular a formação e crescimento do tecido de granulação, vai reduzir mais rapidamente aquele fator edema e fluido intersticial, né? Estimula a formação do tecido reverso e reduz a colonização bacteriana, né? Mas serve para tudo? Não, por isso a gente, né, eles colocaram bem destrinchado alguns exemplos que são o quê? Feridas operatórias complexas, né? Então, a TPN, ela está nesse momento. Não devo utilizar ela em feridas agudas, na presença de tecido necrótico, né? Ou então na infecção maciça ou exposição óssea, ou ainda na ocorrência de um sangramento, né? Nesse outro estudo, onde ele fala sobre a prevalência de ferida operatória complicada e fatores de risco associados aos adultos que estão internados, ele ainda destaca a necessidade de um microambiente tecidual, né, para ocorrer essa cicatrização. Então, lembrando que a ferida operatória, ela vai estar justaposta, independente se ela está feita com suturas, com colas biológicas ou com outros materiais de síntese, né? Ela deve ter uma temperatura entre 36 graus ou 37, né? Ausência de carga microbiana patológica, umidade equilibrada no leito da lesão, né? Então, ausência de coleções, de umidade em excesso. Se houver umidade, a gente deve manter sempre isso muito bem controlado, tá? Com as trocas frequentes. Forças mecânicas distribuídas sem sobrecarregar o tecido. Então, imagine uma laparotomia no abdômen em avental, né? Eu vou fazer o curativo só com aquela gase ou com aquele curativo e um adesivo? Não, eu vou precisar trazer as bordas a se manterem justapostas. Então, vai usar cinta, vai usar atadura, né? Vai usar outros elementos que eliminem as forças contrárias para a abertura daquela lesão, né? E assim favorecer, então, a perfusão e a oxigenação adequadas, né? Além da nutrição. Nos tratamentos cirúrgicos, né, que hoje nós temos um crescimento, né, ainda não é o ideal, né, porque nós temos ainda muita demanda reprimida de procedimentos cirúrgicos, né, mas assim, nos últimos 5 anos, a gente tem crescido muito nesses procedimentos cirúrgicos, e tem crescido tornando-os menos invasivos, com melhores técnicas, melhores resultados clínicos, né, porém, ainda temos ocorrência, né, na ferida operatória. Então, ainda temos muita infecção de sítio cirúrgico, abscesso, seroma, hematoma, isquemia cutânea, necroses, as deiscências, as fístulas, as eviscerações, né? São tudo fatores, né, e ocorrências que devem ser evitadas ao máximo.
que é o que sempre se espera, né, como conclusão daquele procedimento cirúrgico, né? Nesse estudo aqui que fala sobre os fatores de risco para a infecção de ferida na colecistectomia, que é uma cirurgia que é considerada potencialmente contaminada, a depender da classificação intraoperatória pela equipe, né? Claro, a laparoscopia, ela sempre nos traz um risco menor de infecção, menor tempo de internação e uma recuperação mais rápida, feridas pequenas, mas isso não impede que haja uma infecção, né? Ainda assim, a infecção é a complicação mais comum nesses casos. E o risco dessa infecção deveria ser sempre inferior a 5%, né? Mas aí entram alguns fatores de risco desse indivíduo, né? Como durante o procedimento do derrame de bile, ou ele está indo para aquele procedimento, mas ele tem uma colicistite aguda, ou uma pancreatite, ou está ictérico, que mostra essa obstrução, ou tem associado uma gravidez, ou é feita uma colangiografia intraoperatória, iniciou por vídeo e teve que fazer uma conversão, né? Imunossupressão, ou então implante de prótese, né? São fatores de risco que deixam esse procedimento com risco maior ao que é esperado, que seria abaixo de 5%, né? Além disso, vários estudos apontam como um IMC maior que 25, uma asa, né, superior a 3 e uma duração do procedimento cirúrgico superior a 2 horas, como fatores importantes, né, na ocorrência dessa infecção do sítio cirúrgico. Obviamente, os hospitais escola, eles vão ter, sim, um impacto maior de infecção, porque há a necessidade de aumento do tempo operatório, né, porque se trata de um momento de aprendizado, mas sempre a duração do procedimento cirúrgico, ele está sempre muito relacionado, então, a essa incidência de infecção. E o que eles acharam de relevante, né? Que os pacientes que foram submetidos a essas colicistectomias videolaparoscópicas eletivas, com poucos fatores de risco, não tinham benefício nenhum no uso do antibiótico, né? E que esse antibiótico deveria ser, sim, só aplicado àqueles casos complicados, né? Que eu listei ali como fatores de risco. E casos de emergência com alto risco de infecção. Então, mais uma vez, os trabalhos estão chamando atenção ao uso desse antibiótico a partir do momento operatório, sem ou com continuidade no pós-operatório. E mais um artigo que traz, né, porque um outro questionamento é sobre a questão da síntese das feridas, né? Então, a gente viu na aula de fios que tem inúmeros tipos de fios, que o próprio fio, sim, pode ocasionar uma inflamação maior, né, e sugerindo uma infecção posterior, porém, é muito questionado, às vezes, o uso das colas cirúrgicas, né? E esse estudo, ele traz bem esse panorama em relação à questão das cirurgias mamárias, né? Então, esse manejo dessa ferida operatória em relação à síntese, né, que a princípio se acreditava que a cola trouxesse benefícios, né, até por já ter um histórico maior, né, e a questão da praticidade na utilização, se acreditava que, em relação ao fio de sutura, ela trouxesse benefícios, né? O que nesse estudo não mostrou isso, né? Então, não teve diferença significativa nos tempos de fechamento, né? Mesmo na aplicação correta das 3 camadas da cola do adesivo, não teve vantagem nenhuma no uso dela. E ressalvo ainda que teve, né, em vários outros estudos, um índice maior de deiscência, né? Então, como eles trazem,
que existe um risco maior de deiscência. Então, mais uma vez, a questão da síntese, mesmo que ela esteja relacionada a uma complicação da ferida operatória, ela não é necessária e não trouxe vantagens em relação ao fio cirúrgico, né? E isso tem um impacto na questão do custo, né, no centro cirúrgico. Nesse outro estudo, então, ele nos traz os fatores de risco para essas complicações de ferida operatória. Então, o tempo de internação pré-operatória é superior a 24 horas, né? Por isso, a gente vê muito mais comum o paciente, às vezes, vir até direto de casa, né? Para fazer o procedimento, naqueles procedimentos com menos complexidade, né? O tempo de duração da cirurgia, a classificação cirúrgica do potencial, né, de contaminação dessa ferida operatória, né, se ela é potencialmente contaminada, se ela é contaminada ou infectada, são os procedimentos que mais apresentam infecção, e o índice da ASA, né, então seria entre 3, 4 e 5. E o que eles encontraram? Que a incidência global de infecção do sítio cirúrgico foi de 3,4, onde tiveram esses fatores associados, e que o micro-organismo mais prevalente foi o Staphylococcus aureus, seguido do Escherichia coli. E, seguindo já para a parte de drenos, então, vamos falar um pouquinho dos drenos, que eles têm um motivo, né, essa necessidade dessa colocação desses drenos, né, são dispositivos que eles vão estar no interior de uma cavidade ou de uma ferida, né, e a necessidade, a finalidade maior é de remover fluidos ou ar, né, que estejam presentes ali, ou até mesmo orientar trajetos fistulosos. É considerado um trajeto fistuloso artificial, com menor resistência, né, entre a cavidade e o meio externo, e que permite, né, muitas vezes, eliminar a chance de infecção, ou uma avaliação precoce para distinguir, às vezes, uma deiscência de anastomose, uma fístula, né? Então, ele proporciona um diagnóstico precoce de fístula, um diagnóstico precoce de peritonite, e que às vezes é difícil ser identificado, né, pela quantidade de líquido, numa tomografia, num exame de imagem. Bom, quanto ao material que é utilizado nos drenos, hoje a gente vê um crescimento muito maior do silicone, né? Mas isso não extingue que haja a necessidade de alguns outros materiais que, né, que são à base de borracha ou o polietileno. Então, a base de borracha é o material mais macio, né, que é o látex, é mais maleável, né? Tem menos chance de erosão, de lesão de estruturas, né? Porém, por ele ser um material muito irregular, muito poroso, né? Ele é mais sujeito à colonização bacteriana e à infecção, né? O polietileno, ele é mais rígido, né? Em alguns locais isso é vantajoso, mas em vários locais isso não traz muitas vantagens para ele. E o silicone, que é menos rígido que o polietileno, e aí, por ele ser extremamente lisa, ter uma superfície lisa, ele também traz um risco menor de contaminação bacteriana, né? Em relação à borracha, obviamente. E na classificação quanto à forma de ação desse dreno, né, nós podemos chamar ele uma drenagem aberta por capilaridade, né, onde a saída das secreções se dá pela parte externa, a luz, não pela passagem interna da luz daquele dreno, e aí a gente estaria falando, no caso, da capilaridade do Penrose, tá? O objetivo é manter o local aberto e não a luz com drenagem, e sim por capilarização ao longo desse dreno.
E como drenagem fechada, a gravitação e a sucção, né? A gravitação, onde não vai ter nenhuma força aplicada, né? E a sucção, onde nós vamos ter a força daquele dispositivo aplicado. Bom, quanto ao tipo, os laminares achetados, maleáveis, né, de borracha sintética ou de plástico siliconizado, funcionam por capilaridade. Aí nós temos o penrose, né? Ele serve para manter aquele orifício aberto para que haja, então, a drenagem. Os tubulares, né, em forma de tubo, eles também têm essas particularidades de materiais, né? Eles podem tanto funcionar como gravitação ou por capilaridade, né? Ou ainda por sucção associados, dependendo do tipo do dreno e da indicação, né? Eles podem ser simples ou compostos, então podem haver associações entre um dreno tubular e um penrose, né? Isso não é difícil de acontecer, tá? E as complicações que envolvem o uso desses drenos, né? Que seriam, então, as erosões de órgãos, vísceras, vasos sanguíneos, né? Aquele trajeto poder ocorrer fístula, hemorragia ou aderências, ou até mesmo obstrução, e impedir a drenagem daquela exsudação e formar, então, às vezes, uma deiscência em consequência disso. Os hematomas, a herniação pela incisão da saída do dreno, tá? Às vezes isso é possível identificar, e a contaminação da ferida cirúrgica através do dreno, né? Se não houver cautela e cuidados com a asepsia. A permanência desses drenos vai variar muito da indicação de drenagem e do procedimento cirúrgico a executar, né? Então, por exemplo, se é um dreno sentinela, que é aquele dreno que ele está ali caso dê alguma coisa de errado, por exemplo, uma esofagectomia com transposição de cólon, né? Às vezes eles deixam no acesso cervical um dreno de penrose, né? Que fica ali durante pelo menos uns 14 dias. E nesse caso, esse dreno não vai ser mobilizado. Não tem indicação de mobilizar esse dreno, né? Porque ele é um dreno sentinela. Caso comece a sair saliva por ele, a gente já sabe que teve a deiscência daquela anastomose. Presença e quantidade e aspecto da secreção, né? Isso deve ser sempre avaliado para avaliar essa permanência desse dreno, né? Os drenos laminares, na maioria dos casos, eles são retirados gradualmente. Porém, nesse caso que eu expliquei, do dreno sentinela, ele é retirado de uma só vez, no momento específico que passar o período crítico de pós-operatório, né? E os tubulares são retirados de uma só vez. E aí vai variar muito a utilização e o tempo que vai ficar esse dreno, né, pela indicação clínica, pelo via de acesso, pela terapêutica e pelo custo. O que a gente precisa ter de cuidados? Obter sempre os melhores resultados com o mínimo de complicações. Então, o curativo, ele é asséptico, avaliar o dreno sempre, a quantidade, o aspecto, a drenagem. Se tem múltiplos drenos, é necessário que se faça a identificação correta desses drenos, né? E sempre comunicar alterações. No curativo de uma drenagem aberta, né? Obedecer sempre o princípio do menos contaminado para o mais contaminado, e sempre curativo seco. Umidade chama micro-organismo, né? Então, o curativo tem que ficar sempre seco, tá? Hoje não se usa mais os alfinetes, não se usam fixadores próprios para dreno, né? Mas esse tipo de procedimento aqui, em que eu tenho a drenagem em cima da ferida operatória, isso é extremamente incisivo para uma infecção de ferida operatória, tá? Então, geralmente, o dreno ele fica à parte. Quando ocorre isso, existe uma chance muito maior de uma infecção de ferida, né? Então,
quando nós temos uma drenagem aberta, eu posso ter uma oclusão de um curativo absortivo, né? Ou, dependendo da quantidade dessa exsudação, eu vou ter um curativo, ter que utilizar um equipamento coletor, né? O ideal é que ele sempre fique separado da incisão, deve ser protegido durante o banho. A mobilização é a critério médico, de acordo com o procedimento cirúrgico, e hoje não se utilizam mais esses alfinetes para mobilizar, né? Nos cuidados da drenagem fechada, como no caso do Hemovac, né, tem que ter atenção à limpeza adequada e manter sempre seco a incisão desse dreno, observar sempre as conexões, né, garantir que não está tendo vazamento nessas conexões, né, fixar o dreno próximo à inserção, né, porque senão qualquer mobilização ao qual não foi atento ou que teve um puxão, um trauma, pode sair esse dreno, né? E sempre observar periodicamente todas as conexões. Uma coisa muito interessante é que nos drenos que são siliconizados, por eles serem tão macios, existe uma chance maior dele desconectar, né? Então, por isso a gente tem que observar continuamente, né? Aqui a visualização do Hemovac, para quem não viu, né? Essa sanfonazinha, ela deve estar sempre formando o vácuo, né? Para que haja uma efetividade do uso desse dreno. Então, observar sempre aquele volume, consistência, se ele encheu muito, é necessário desprezar, às vezes fora do protocolo, observar como que está essa secreção logo no pós-operatório, que ela inicia sanguinolenta, mas com o passar das horas, ela vai se tornando sero-sanguinolenta, né? Então, se é um dreno que está sanguinolento e está com um débito aumentado, eu tenho que ter uma atenção maior, porque ali pode ter um foco de sangramento, né? Então, sempre ter muita atenção nesses drenos, lembrando de tudo isso. Ah, um dreno que não está funcionando. Vamos observar as conexões? Está clampeado? Está cotovelado? O que está acontecendo? Ele está pérvio, né? Tudo isso a gente deve observar. E sempre estar refazendo esse vácuo. Então, importante clampear antes de abrir, desprezar esse conteúdo, medir esse conteúdo, verificar o aspecto desse conteúdo e voltar a fazer, né, a pressão e fechar esse dreno e desclampear para que haja efetivação, né? Então, nas medidas dos tubos, né, eles podem ser em frente, que é o que mais a gente utiliza aqui no Brasil, né, quanto maior a numeração, menor o calibre, tá? Desculpa, quanto maior for a numeração, maior também é o calibre. Então, é proporcional ao aumento dessa numeração. E alguns cuidados sobre o dreno tubular. Então, lembrar principalmente que ele é mais utilizado na drenagem torácica, né? Então, sempre observar sinais e sintomas de pneumotórax, se não tem enfisema subcutâneo, se não tem nenhum orifício externo ao dreno, curativo asséptico, manter sempre limpo e seco. O recipiente do tórax deve estar sempre abaixo do tórax, né? O recipiente de coleta abaixo do tórax. Manter, nos casos que não tem a válvula de Heimlich, o selo de água, pelo menos 2 centímetros acima do dreno, né? De escoação. Manter o curativo limpo e seco, estimular esse paciente a deambular para ativar novamente a expansão pulmonar, né? Então, o dreno tubular, no caso pleural, ele vai ser utilizado nos traumas torácicos, no pneumotórax, hemotórax espontâneo e iatrogênico, derrame pleural neoplásico,
Hoje tem uma tendência a se usar mais o pigtail, né, em vez do dreno pleural mesmo, tubular, por uma questão de depois ter o fechamento adequado daquela superfície, daquele empiema, tá? O quilotórax, né, o empiema pleural agudo, e nos casos de pós-operatório que envolve o tórax. Essa é a válvula de Heimlich, né, que é a válvula unidirecional. Quando ela é colocada no dreno, eu não preciso me preocupar em ter selo de água nesse dreno, porque não vai ter entrada de ar, né? E ela é muito associada ao dreno de pigtail, justamente como mostra aqui, uma drenagem pleural neoplásica, tá? Onde é feito, né, a drenagem para um catéter mais fino, e depois é feita uma instilação de tetraciclina para ter uma irritação pleural mesmo, para que não haja mais o acúmulo daquele derrame pleural neoplásico, né? Então, é muito associado o pigtail com essa válvula de Heimlich e um coletor de urina estéreo, né? Não há necessidade daquele reservatório grande, nesses casos. Porém, os drenos não necessariamente, por mais que eles sejam originalmente pensados para uma drenagem e gravitação, não significa que seja uma drenagem fechada sempre. Então, no caso do empiema pleural, né, na segunda fase do empiema pleural, nós já vamos ter uma drenagem aberta, tá? Onde não vai acontecer o pneumotórax, porque nós temos uma fibrose muito grande aqui, tá? Em toda essa área. Então, o dreno tubular pode também ser visualizado numa drenagem aberta. E, além disso, ele pode estar associado a uma drenagem sob aspiração, nos casos de fístulas, né? Então, no caso de fístula, a maioria das vezes ele é feito sob aspiração. E aqui, uma outra forma, um outro esquema para mostrar como que isso é feito, né? Então, os 20 centímetros de água, 2 litros de água, para medir a quantidade de pressão que vai ter de aspiração. E aqui o reservatório desse dreno, né? Então, vai variar entre 10 e 20 centímetros de água para eu ter essa pressão. O que vai variar essa quantidade de pressão? Vai variar de acordo com a expansão desse pulmão, tá? Aí, geralmente, é uma prescrição médica. E, né, no caso do dreno pleural, a retirada, as condições para retirada são a ausência de borbulhamento no caso do empiema do pneumotórax, né? A ausência do déficit de líquido, a boa expansão pulmonar, e aí a retirada deve ser também observada. Que se for uma retirada com ponto, não há problema aquele curativo ser trocado no dia seguinte. Porém, se for uma retirada sem ponto, sem sutura, né? Aquele curativo deve ser mantido fechado por 3 dias. No dreno tubular abdominal, segue os mesmos cuidados, né? Sempre observar todas as conexões, observar o volume, cor, consistência, manter o curativo limpo e seco. Caso haja um extravasamento peridreno, não seja possível fazer isso por gravitação, deve ser colocada uma bolsa coletora. Estimular também esse movimento ativo do paciente para que seja otimizada essa drenagem por gravitação. Aqui o caso, o dreno de Kerr, né, que é utilizado muito em vias biliares, muitas vezes quando ocorre uma iatrogenia, numa cirurgia de vias biliares, temporariamente essa drenagem ela é exteriorizada. Cirurgicamente se usa o dreno de Kerr, mas hoje já se usa muito também o dreno de pigtail ou um dreno percutâneo, nos casos quando isso é drenado via radiologia intervencionista. Então, observar muito bem a questão dos acotovelamentos nesse dreno, porque ele acotovela com muita facilidade, né? E qualquer oclusão da drenagem desse dreno, o paciente inicia um quadro infeccioso, tá? Se passar várias horas, por acúmulo daquela bile, e também pode ter sinais
de obstrução, náusea, piora de náusea, né, além do aumento da icterícia. Aqui um modelo de dreno também de sucção, que é o Jackson Pratt, é muito utilizado, talvez entre os drenos de sucção, além do Hemovac, ele seja um dos mais utilizados, tá? Principalmente onde não é necessário fazer uma pressão muito grande. Tem também o dreno de Black, que é semelhante, e o de Redum. Que a vantagem desses drenos é que muitas vezes é associado à drenagem simultânea, composta, tanto por gravitação quanto por capilarização. O Malecote também, apesar de já ter entrado em desuso, ele ainda é muito visto, tá? Em locais mais remotos, que é um dreno mais fácil de acesso, em termos de custo, né? E o que é importante a gente ficar de resumo dessa aula, né? Que nós temos vários componentes que estão ligados ao procedimento cirúrgico, né? A ferida, a cicatrização, as drenagens, quando elas são executadas, da forma como elas são executadas, né? Tudo isso vai influenciar na ocorrência de complicações dessa ferida operatória, né? E daí cabe, né, que a gente entenda bem sobre isso, esteja com o material adequado disponível em sala para que minimize o máximo essas complicações, né? Bom, era isso que eu queria